Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem nessa manhã é A Orquestra Silenciosa. E vamos ler Efésios capítulo 3, versículos de 7 a 13. Efésios 3, de 7 a 13. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui começa a dizer exatamente sobre a graça de Deus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Graça é favor imerecido. Graça é algo que nós não fizemos por onde receber. Graça é algo que Deus nos dá, sem nós assim fazermos por onde. A diferença, e o crente precisa saber, entre a graça e a misericórdia é algo que nós merecíamos receber, uma punição justa que nos é livrada. Nós não recebemos esta punição. Isso é a misericórdia. Agora, a graça é algo que Deus nos dá, sem que nós tivéssemos feito nada para receber. E o apóstolo Paulo começa a dizer que tornou ministro, servo. A palavra ministro significa servo. Apesar de hoje em dia um ministro político não ter nada de servo, a origem da palavra ministro significa exatamente servo. Um ministro do evangelho, um pastor, é antes de mais nada um servo do Senhor. Quando estávamos aqui a fazer o curso diaconal com o Leandro e Débora, a primeira coisa que lhes foi dito é que o diácono ele é servo. Ele é um ministro no sentido do serviço. E todo pastor deve ser diácono antes de ser ordenado. E não apenas antes, mas durante o seu ministério pastoral, deve ter um coração de diácono. Pastor que quer ser servido, desculpem a sinceridade, não é pastor. Não é sequer seguidor de Jesus, não imita a Cristo, porque Jesus mesmo disse que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Se o Rei da Glória, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, o nosso Salvador Jesus Cristo, veio para servir, quiçá nós, que somos criaturas, que somos servos, que precisamos obedecê-lo e como cristãos, imitá-lo. Nós precisamos ter a graça, esse favor merecido, como um exemplo para as nossas vidas. O crente deve ter graça, deve mostrar graça, deve ser gracioso uns com os outros. Comentei aqui hoje cedo na nossa escola dominical, eu não consigo entender crente ranzinza. Não faz sentido, porque a Bíblia fala da alegria do Senhor, que é a nossa força. Um crente ranzinza, que graça ele mostra? Nenhuma. Um crente ranzinza, que alegria ele demonstra? Nenhuma. A graça é o que todos nós recebemos sem merecer. É a operação, é o trabalho de Deus que nós não merecemos. O apóstolo Paulo declara: me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Cada um de nós é chamado, é escolhido para ser servo do evangelho pela graça de Deus.
Ser servo do Evangelho não é algo destinado apenas a quem tem um chamado ministerial. Não é algo reservado apenas àqueles que vivem, dão a sua vida pela obra de Deus. Todos somos servos. Todos nós éramos escravos do pecado. Fomos redimidos pela morte de Jesus na cruz. E hoje somos servos do Evangelho pela graça de Jesus. Cada um de nós, cutuca a pessoa que está do seu lado, diz para ela, você foi chamado para ser servo. Nós fomos chamados pela graça de Jesus, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, não porque fazemos por onde, mas pela graça. É um privilégio que nós não merecemos. Nós somos obreiros pela imerecida operação do Senhor. A verdade é que muitas vezes não, mas muita gente não entende. Por que eu preciso servir? Por que eu preciso fazer essas coisas? Por que eu preciso obedecer? Por que eu preciso seguir? Porque é um privilégio. Porque é uma honra. A verdade é que quem de nós tem alguma coisa a oferecer a Deus? Quem de nós pode dizer, eu trago algo bom para a igreja, para a comunhão, para os santos, que não existia antes? Por favor. Todos nós somos alvos da graça, porque nós não temos como fazer sozinhos. É um privilégio. Nós não merecíamos servir ao Senhor. A verdade é essa. Cristo, em sua perfeição, nós não merecíamos servi-lo. Deus, na sua glória e majestade, nós não somos nada para poder servi-lo. A verdade é que o que o apóstolo Paulo aqui diz é que através da sua operação, pelo dom da graça, nós fomos chamados para servi-lo. Através da sua graça, através do seu poder, pelo que ele fez por nós, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Cada um de nós. Talvez você pense, pastor, como é que eu posso servir? Como é que eu posso ser um servo do Senhor? Ora, seja um servo na sua casa. Homens, sejam homens de Deus na sua casa, nas suas famílias. A Bíblia fala explicitamente para homens. Desejo que os homens ergam as suas mãos puras em louvor e adoração a Deus. A Bíblia fala sobre o homem como sacerdote da sua casa. Estudos hoje demonstram que uma família em que o pai não apenas vem à igreja, tá, querido, mas é crente. Uma família cujo pai é crente, é homem de Deus, tem um percentual, uma probabilidade de 98% de que toda a sua casa sirva ao Senhor. Uma casa em que o pai não é homem de Deus, esse mesmo número cai para 60%. Quando a mãe apenas traz os filhos, quando a mãe apenas é crente. O poder, a influência, a importância do homem, do pai. E hoje em dia nós vivemos numa sociedade de homens fracos. Nós vivemos em tempos de homens preguiçosos, homens que são meninos, homens que querem fazer apenas a sua própria vontade, querem fazer apenas o seu querer, que quando são admoestados pela palavra de Deus, se recolhem ao seu próprio orgulho. Ai, não gostei. Ai, o pastor disse que eu estou errado. Ai, estão falando de mim, estão falando para mim. Nós falamos sobre isso hoje na escola dominical. Como os nossos pensamentos precisam ser transformados pela Bíblia. E apenas a Bíblia pode transformar os nossos pensamentos. Porque lá no mundo, querido, não tem ninguém que vai te levar para perto de Deus. Lá fora, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja em meio de esporte, de clube, onde quer que seja, universidade, então, Deus me livre. Não há ninguém que te leve para perto de Deus. Apenas a igreja. Apenas aqui, a Bíblia não é apenas valorizada, mas é ensinada na sua plenitude. Não existe aqui, não existe na igreja um filtro. Eu como pastor não gosto dessa passagem. Eu não estou a fim de ensinar isso. Eu acho que isso aqui não se aplica. Aqui nós ensinamos a palavra
na sua plenitude, na sua completude. Em momento algum você jamais verá uma pregação sem baseamento nas Escrituras. Aí, em momento algum você jamais verá os pastores do Fronteira dizendo: não, aqui a gente não faz escola dominical, aqui a gente não ensina porque a pregação já é o suficiente. Mentira. Aqui não. Lá fora, com certeza. Lá fora, me diz quantos dos seus colegas de trabalho leem a Bíblia, conversam das coisas de Deus. Me diz quantos dos seus professores universitários te levaram a edificar a tua fé. Me diz quantos namoradinhos ou namoradinhas aí fora não desviam os jovens da igreja. Ah, porque o mundo é mais divertido, pastor. Porque o mundo é mais interessante. É? Por que esse mundo se afunda na depressão? Por que esse mundo se afunda na ansiedade? Por que esse mundo se afunda em doenças emocionais, cuja resposta para todas elas está na palavra de Deus? Por que esse mundo se afunda nas drogas, no álcool? Porque esse mundo precisa de ápices de prazer, de endorfina, de adrenalina, porque o mundo jaz no maligno, porque não há nada de bom lá fora. Você pode ir num concerto com a melhor das orquestras. É apenas um reflexo distorcido do que é a música aos olhos de Deus. Você pode ver o melhor artista plástico que existe no mundo hoje. Você, se possível, veríamos Leonardo da Vinci a projetar, a pintar, a desenhar. Não se passa sequer de um glimpse, de um trailer, de uma pequena porção do que é a criatividade aos olhos do Senhor. Os melhores matemáticos, hoje em dia, existe um trem-bala no Japão que viaja a mais de 400 km por hora. Nada isso é perante a majestade, o poder do nosso Deus. Nada nesse mundo se compara a Deus. Esse mundo aponta para Deus. A criação aponta para Deus. E nós, como crentes, como homens e mulheres, precisamos ser homens e mulheres de Deus que apontam o mundo para Ele. É o que o apóstolo Paulo fala. Servir ao Senhor é uma honra e um privilégio reservado a nós. É uma honra servir a Deus. Se você não vê dessa forma, querido, você precisa acertar a sua perspectiva. Você precisa acertar a sua visão de mundo. Servir a Deus é uma honra, é um privilégio que poucos experimentam. Não há nada como servir ao Senhor. Existe uma música muito antiga, um corinho no Brasil muito antigo, que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E a verdade é que não existe mesmo nada melhor. Não existe nada melhor do que viver em prol de algo maior. Viver, servir a Deus. Não existe nada melhor. É um privilégio, é uma honra. Mas nós temos que nos colocar à disposição. Nós temos que nos colocar a serviço. Nós temos que nos disponibilizar. Isso é algo que hoje em dia está cada vez mais difícil. Alguém que se disponibilize para fazer qualquer coisa. Alguém que se disponibilize para estar presente. Alguém que se disponibilize para cuidar. Alguém que se disponibilize para abençoar outra pessoa. Alguém que se disponibilize. Pastor Isabela estava aqui a falar de ofertas e de dízimos. Alguém que se disponibilize a ser fiel, a ser generoso na casa do Senhor. Falamos sobre isso aqui hoje também mais cedo, na escola dominical. Não consigo entender pessoas que se dizem crentes, que sinceramente, querido, por mês dão menos de oferta e de dízimo do que gastam uma vez num restaurante no longo de uma semana. Não faz sentido. Se você fosse elencar as prioridades da sua vida, dos seus recursos, certamente onde você mais gasta o seu dinheiro é no seu aluguel ou na prestação da sua casa, do seu apartamento, do seu imóvel. Certamente essa é a maior porção do seu gasto. E logo após você elencaria as suas contas fundamentais. E aí onde entra Deus? Onde entra a igreja? Onde está o seu dízimo? Onde está o seu, pelo menos 10%, no mínimo 10%?
Será que nós hoje gastamos mais com coisas frugais do que trazemos os tesouros, como a Bíblia declara, a casa do Senhor? Será que hoje nós simplesmente, pastor, não estou afim, não quero, escolho não fazer? Estamos abrindo mão de uma honra e um privilégio que é reservado a nós. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quantos de nós verdadeiramente nos esforçamos para ler a Bíblia, para ter uma vida de oração, para viver em santidade, para fazer a vontade de Deus? Quantos de nós sequer nos preocupamos com isso ao longo da semana? A Bíblia declara que nos tempos de Noé, quando Deus mandou um grande dilúvio para recomeçar a criação, que as pessoas se davam em casamento e se casavam, que as pessoas viviam pelas coisas desse mundo, que as pessoas estavam envolvidas única e exclusivamente em coisas terrenas. E a maldade era enorme. Não é exatamente o que nós vivemos hoje? Pessoas que você pode pensar, mas aquela pessoa é uma pessoa boa, ela paga as suas contas, é um bom funcionário, é um bom trabalhador, vive pelas coisas desse mundo, está com a mente, o coração nas coisas desse mundo, está longe de Deus. Por quantas vezes ao longo dessa semana você se preocupou em abrir a sua Bíblia e lê-la? Não precisa me responder não, mas seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes ao longo da semana você orou, não apenas para pedir a Deus por alguma coisa, mas agradeceu, o adorou? Quantas vezes a semana você tirou tempo para orar? Deus trabalha com quem se esforça. Em momento algum, a Bíblia nos mostra Deus a chamar alguém desinteressado. Em momento algum, Deus chamou alguém que não estava trabalhando, não estava se esforçando. Em momento algum, a Bíblia nos mostra homens ou mulheres de Deus preguiçosos, ausentes, indiferentes. Em momento algum. Indiferente era Faraó a respeito dos judeus. Ausente foi Saul, que fez com que Deus rejeitasse o seu governo. Distante foi Judas quando decidiu trair o mestre. As coisas desse mundo nos levam para longe de Deus. A Bíblia declara, Apocalipse 17:14, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com Ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Os seus chamados, escolhidos e fiéis. Servir a Deus é estar com Deus. Servir a Deus é ter uma vida de comunhão, de koinonia com Deus. Servir ao Senhor é honra e privilégio, a verdade, para muito poucos. Para muito poucos, porque hoje, e cada vez mais será dessa forma, porque o próprio Jesus declarou, quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé na terra. A Bíblia declara que nos últimos dias a maldade se multiplicará. Nós temos visto a maldade se multiplicar. Nós temos visto filhos que não conseguem se relacionar com seus pais. Nós temos visto famílias divididas por causa de política. Nós temos visto famílias divididas por causa de questões terrenas. Que sentido faz? Que sentido faz? A Bíblia declara que muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Chamados somos todos nós. Chamados todos nós fomos. Chamados, o mundo é chamado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus predestinou o mundo para a salvação. Ele deseja que todos se salvem. Mas a verdade é que quantos das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que nós convivemos, quantos escolhem o Evangelho? Quantas das pessoas que nós conhecemos não preferem o mundo, não preferem a própria vontade, não preferem o próprio querer? Quantos de nós não fazemos tantas desculpas, não apresentamos tantas desculpas e resoluções e porquês, que não se quer virmos à igreja? Não se quer, quiçá, estarmos presentes. Eu estava comentando com a pastora Pâmela esses dias com a minha irmã. Eu falei, Pâmela, eu estou cansado. Eu estou cansado. A minha vontade é de apagar todas as minhas redes sociais para não saber o que ninguém está fazendo da vida, porque me irrita ver pessoas que se dizem crentes fazendo de tudo, mas não vem para a igreja e se diz crente. Não, desculpa, não é. Está escolhendo o inferno, está escolhendo as coisas desse mundo, está escolhendo, está lá longe, está escolhendo estar distante. Me frustra, porque eu sei que está escolhendo errado. Me frustra, porque ser chamado apenas não basta. Não basta ser chamado. Não basta ter ouvido o Evangelho. Não basta um dia ter ido à igreja. Não basta um dia levantar a sua mão e aceitar a Jesus. Não basta ser chamado. Apocalipse capítulo 3, o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia. E ele diz a Sardes: você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão, palavra de Jesus, comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uns poucos que não contaminaram as suas vestes, estes andarão comigo. Eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A Bíblia chama esse de vencedor. Certa vez me perguntaram, pastor, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que eu preciso fazer para ser escolhido? Escolhido é o que escolhe. Escolhido não é um escolhido por Deus, porque Deus seleciona alguns que Ele gosta mais. Não. A Bíblia declara que Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho não é o Evangelho do europeu, do branco, do americano, do brasileiro. Não existe raça para o Evangelho. Já falamos disso aqui, é para todos. É para todos. Não existe nenhum princípio ético, cultural nesse mundo que se coloque contrário ao Evangelho. Aliás, desculpa, que o Evangelho seja oposto. O mundo desenvolve os seus próprios conceitos para se opor ao Evangelho. O Evangelho não aponta ninguém. O Evangelho não machuca ninguém. O Evangelho não aponta o dedo para ninguém. Muito pelo contrário. Vem como estás, declara a palavra do Senhor. Vem os sobrecarregados, os cansados, os oprimidos, e eu os aliviarei. Qualquer outra religião diz, vem a mim os melhores. Vem a mim os mais capazes. Vem a mim os que já passaram das castas X, Y e Z, já fizeram os processos A, B e C. O Evangelho diz, vem qualquer um, vem como está, vem. As portas estão abertas, mas nós precisamos ser destes, os que não contaminam as suas vestes, os que andam com o Senhor, vestidos de branco, pois são dignos. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E aí vem um alerta: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ser escolhido é ser vencedor. Ser escolhido
é ser vencedor. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui essa passagem do livro de Efésios. A intenção da graça era que agora, mediante a igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa da igreja, é através da igreja. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e declarar isso sobre você? Eu sou o instrumento que Deus quer usar. Declare com fé. Declare com temor. Eu sou o instrumento que Deus quer usar. 2 Timóteo 2,21, se alguém se purificar, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É o que Deus tem para mim e para você. É isso que Ele quer para nós. Honra, santificado, útil para a sua obra. Mas para isso nós precisamos nos purificar. Ser usado por Deus é uma escolha que muitos não têm decidido. A igreja tem se tornado uma orquestra silenciosa. Tantos instrumentos, tanta capacidade, tanta graça, tanto amor, tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós. E nós estamos silenciosos. Eu não sei se você já viu essa senhora. Essa senhora apareceu na CNN, na Vogue, na New York, na NPR, na Fox News, New York Times, Washington Post e em diversos jornais ao redor do mundo. O nome dela é Stacey Abrams. Eu não sei se você já ouviu a história dessa senhora. Essa senhora é uma mulher negra da Geórgia. E na eleição de 2022, se não me engano, nas eleições presidenciais americanas, ela registrou 800 mil pessoas para o Partido Democrata em apenas 2 anos. Eu vou repetir porque eu não sei se você entendeu. Essa mulher sozinha falou, convenceu 800 mil pessoas que eram de um partido a mudar para outro partido. Você já tentou conversar com alguém que pensa diferente de você e foi bem sucedido? Quantas vezes você conversou com alguém que tem uma visão política diferente da sua e você conseguiu convencer essa pessoa a mudar de lado? Essa mulher sozinha, em 2 anos, convenceu 800 mil pessoas a mudar do Partido Republicano, porque a Geórgia, nos Estados Unidos, é um estado historicamente republicano, conservador. Ela sozinha pegou 800 mil pessoas e registrou junto ao Partido Democrata. Em apenas 2 anos. Essa mulher foi o fiel da balança para que o presidente Biden fosse eleito nos Estados Unidos. Essa mulher foi considerada pré-candidata à vice-presidência da República junto ao Biden. Ela não foi escolhida porque a vice-presidente do Biden era mais agradável aos olhos. A Stacey Abrams não era bonita o suficiente, uma decisão meramente política. Mas poucos trabalharam como essa mulher trabalhou, para eleger um homem que ela sequer conhecia. Tanto trabalho para um partido que nem a valorizou. Tanta coisa ela fez para eleger um presidente que não a honrou. Em 2 anos, essa mulher convenceu 800 mil pessoas. Imagina para quantas ela não falou. Se ela conseguiu convencer metade das pessoas que ela falou para 1.600.000 pessoas em 2 anos. De um partido, de um presidente, de um ideal político, filosófico. Para quantas pessoas já falaste de Jesus em toda a tua vida? Nós somos chamados para trabalhar para o Senhor. Nosso privilégio é poder servir a Deus. Nós servimos ao Senhor aqui e ao chegarmos nos céus, continuaremos a adorá-lo e a servi-lo.
Mas a verdade é que a igreja tem feito muito menos questão do que o mundo. A igreja não tem feito questão de servir a Deus. A igreja não tem feito questão de estar presente. A igreja não tem feito questão de ser igreja, de sequer estar junto, quiçá de servir, de fazer, de colocar a mão na massa. Em nome de Jesus, igreja, acorda. Acorda. O tempo passa muito rápido. Hoje cedo estava a falar com o diácono Leandro, quando cheguei aqui na igreja. Ele falou da minha jaqueta. Eu falei, obrigado, Leandro. Essa jaqueta eu comprei, eu tinha 13 anos de idade. Passaram 25 anos e eu não sei como passou. Eu não sei se você se sente dessa forma também. Talvez você pense em uma pessoa que você conheceu quando você era adolescente, um amigo que você fez, você pensa, nossa, tem 10, 15, meu Deus, 20 anos que eu não falo com essa pessoa. O tempo passa muito rápido. A gente precisa acordar. Quanto tempo a gente já não perdeu sem fazer o que nós fomos criados para fazer? A mais linda orquestra precisa voltar a soar. A igreja precisa voltar a fazer a vontade do Pai. Nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, peço a vocês que não desanimem. Não desanimem. Não desanima de servir a Jesus. Não desanima de seguir ao Mestre. Não desanima de ser instrumento nas mãos do Senhor. Igreja, louva. Igreja, adora. Igreja, acorda. Em nome de Jesus. Nosso privilégio nessa terra é servir ao Mestre. Nada mais importa. Que o teu casamento sirva a Jesus, que a tua família sirva a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué declara, Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja o foco da tua vida. Servir a Deus, ser bênção. Cumprir o propósito, o chamado que Deus tem para a tua vida, para cada um de nós. É tempo de deixarmos as distrações. É tempo de acordarmos e fazermos o que precisamos fazer, viver a vida que nós precisamos viver. Nós somos chamados para trabalhar para o Senhor. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.